Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos gravando um propósito de 40 dias chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Hoje é o dia 39 desses 40 dias e hoje nós vamos falar sobre mordomia. O que é a mordomia? A mordomia é um princípio pelo qual todos os recursos que nós recebemos precisam ser bem aplicados, pois pertencem a Deus. O mordomo não é dono de nada, mas é apenas o gestor, o administrador, o responsável pela aplicação dos bens e recursos disponíveis para ele. Por não ser dono de nada, o mordomo precisa prestar contas do que faz com o dinheiro, as propriedades, as riquezas recebidas. José é o exemplo de bom mordomo, pois ficou encarregado de cuidar de toda a casa do egípcio Potifar, e inclusive de sua mulher, cumprindo sua mordomia ao fugir dela quando o seduziu para honrar a mordomia. Ser mordomo é administrar bem tudo que recebeu de Deus. Então, da leitura dessa primeira tela, nós vemos que Deus é o Criador dos céus e da terra, e todos os recursos que estão disponíveis para a humanidade pertencem a Deus. Se os homens entendessem a mordomia, nós não teríamos tanta destruição como tem ocorrido na terra. Mas a divulgação do ateísmo, a propagação de que Deus não existe, a ambição, a cobiça, a ganância do homem de ganhar cada vez mais com a exploração dos recursos naturais tem gerado a destruição do meio ambiente, tem gerado a destruição do planeta Terra, tem trazido pessoas que querem criar naves espaciais para descobrir outros planetas que tenham condições para receber as pessoas da Terra. Existem pesquisas nessa linha atualmente em função disso. Então, o mordomo não é dono de nada. Nós não somos donos de nada. Mas a mordomia, ela gera prosperidade, ela gera riqueza, ela gera crescimento. Porque quando você entende que o recurso não é seu, você administra como se cuidando daqueles bens, daqueles recursos para o dono. Como nós falamos, a terra está caminhando para a ruína e desgraça porque os homens não se veem como mordomos. Muitos deles se julgam os donos da terra. Então eles dizem: nós podemos explorar, nós podemos fazer o que quisermos na terra e nós podemos descobrir depois outros lugares para podermos ir. Uma parte dos homens causa destruição, outra parte dos homens pensa em resolver preparando aeronaves espaciais para outros planetas, para fugir dos homens que querem causar a destruição. Mas, se todos entendessem a mordomia, poderíamos ter um planeta melhor, poderíamos ter mais saúde. Então, leitura bíblica está em Lucas capítulo 12, versículos 42 a 46. Aqui nós vemos Jesus dizendo, versículo 42, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, Jesus está dizendo que quem é o mordomo que recebeu, que é fiel e que é prudente, e que foi colocado sobre os outros servos para dar a ração de cada um deles no devido tempo.
Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, bem-aventurado, feliz será aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar distribuindo aquilo que recebeu para cada pessoa, fazendo a administração dos recursos de maneira adequada. Verso 44, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, aqui está a chave da prosperidade. Quando você administra bem os recursos, distribui os recursos para quem de direito no tempo correto, você recebe crescimento. Você é colocado em posições maiores pelo próprio Deus. Verso 45, mas se aquele servo, ou seja, se o mordomo, disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, verso 46, virá o senhor daquele servo, no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Se nós não exercermos bem a mordomia, não formos bons mordomos daquilo que temos recebido em nossa vida para transbordar. Nós falamos a respeito do transbordo. O transbordo que é o contribuir com aquilo que nós temos em abundância para outras pessoas que necessitam do nosso apoio. Se nós não exercermos a mordomia com o transbordo em relação às outras pessoas, distribuindo aquilo que pertence às outras pessoas e que dependem de nós, nós seremos julgados com os infiéis, ou seja, seremos considerados como infiéis, como pessoas que não assumiram o compromisso e não cumpriram o seu dever, a sua responsabilidade em distribuir o que pertencia às outras pessoas e que viria para elas por meio de nós. Então, aquele que se apropria daquilo que recebeu de Deus, dizendo é só meu, e eu não faço a distribuição com aqueles que estão precisando de mim, e que eu posso ajudar essas pessoas e elas realmente dependem de mim, está retendo aquilo que nem dele é. Está deixando de exercer a mordomia. Então, desbloqueio da mordomia. Muitas pessoas não entendem que têm muitos recursos disponíveis a seu favor. O ar que respiramos, os pulmões que estão funcionando, o coração que está batendo, a circulação do sangue que gera o movimento e aquece o nosso corpo, o cérebro em funcionamento e que ajuda nos nossos pensamentos, a força dos braços e das pernas para nós podermos nos alimentar, caminhar, correr, avançar de um ponto para outro e deslocar objetos de um ponto para outro facilmente, são bens que nós recebemos e com os quais é possível realizar muitas coisas boas ou más. O bom mordomo é o servo bom e fiel, que entende que por não ser o dono, tem uma responsabilidade altíssima de aplicar bem os recursos e as riquezas recebidos de forma sábia e prudente para frutificar e multiplicá-los. Aqui nós precisamos considerar que pessoas também são recursos. O pai, a mãe, que recebeu de Deus a dádiva de ter um filho, precisa educar esse filho para que ele possa ser um futuro bom cidadão. Ele é um recurso para a sociedade também. Nós somos recursos para a sociedade porque por meio de nós, por meio do trabalho, do serviço de pessoas, muitos projetos se realizam, como por exemplo a construção de uma casa. Então você que pensa que não tem dinheiro, que não pode fazer nada servindo aos outros, entenda que uma palavra de ânimo que você diz para o abatido e oprimido concretiza a sua mordomia. Servir o outro com uma boa palavra na hora da angústia. Todo mundo tem essa palavra de conforto
no momento em que está do lado de uma pessoa que precisa de consolação. Você é um mordomo de Deus. Você serve para aquela pessoa uma palavra, e essa palavra anima aquela pessoa. Você serve a outra pessoa com um sorriso. Você serve a outra pessoa com uma visita que você faz. Quando aquela pessoa fala, eu preciso de uma visita porque estou em depressão. Um folheto que você compra em uma livraria e distribui para uma pessoa. Certa feita, um jovem distribuía folhetos com uma mensagem intitulada Pegadas na Areia, em que contava a história de um menino que andava ao lado de um homem e na areia se registravam 4 pegadas. Mas nos momentos em que a criança passou por maiores dificuldades, via-se apenas as pegadas de uma pessoa. Então aquela criança disse, o Senhor me abandonou nos momentos difíceis. Mas aquele homem dizia, nos momentos difíceis eu lhe carreguei para que você pudesse passar. O folheto dizia isso, pegadas na areia. E aquele jovem distribuiu o folheto para uma pessoa que leu aquela mensagem e aquela pessoa estava se sentindo só naquele momento. No dia seguinte, aquele jovem que distribuía folhetos todos os dias no mesmo lugar, recebeu o toque daquele homem para lhe agradecer, dizendo, obrigado por aquela mensagem, pegadas na areia, porque eu estou passando por essa fase na minha vida e entendi que Deus está me carregando no colo. Então, o distribuir um folheto foi a mordomia desse jovem. Então perceba o que Deus deu a você e sirva para o que precisa. Talvez alguém esteja precisando de um alimento, de uma cesta básica, de uma roupa, de uma palavra amiga, de apenas um sorriso seu. Use esses bens para servir ao próximo, para servir a quem precisa, porque quando você exerce a mordomia, você compartilha o que você recebeu de Deus, e como nós lemos no texto, Jesus dizendo, você será considerado servo bom e fiel. E sendo um servo bom e fiel, certamente você alcançará a recompensa, a prosperidade, o crescimento como resultado de exercer a boa mordomia. Mas se você não exercer a boa mordomia, começar a comer e a beber e a espancar os criados e as criadas, como nós lemos no texto, então você será julgado, porque o Senhor virá para cobrar as contas daquilo que te foi confiado, e no julgamento das contas, ele te colocará para ser condenado com os que foram infiéis. Então, essa mensagem que Jesus trouxe para os discípulos nos traz a revelação do que ocorre na vida. Quando você entende que você é apenas um mordomo que toma tudo que existe nessa terra emprestado e que você precisa exercer tudo que você recebeu para o bem da humanidade, você recebe em retorno a prosperidade e a multiplicação também. Mas quando você retém e não administra e aplica bem aquilo que recebeu, querendo ser o dono, o possuidor das coisas, querendo segurá-las com egoísmo, sem ajudar e transbordar sobre a vida dos outros, então a fonte da prosperidade também seca no seu caminho, na sua vida. Então, seja um bom mordomo
seja um servo bom e fiel e entenda a mordomia de servir ao próximo, de realizar o atendimento para o próximo. É assim que acontece também com as grandes empresas. Elas divulgam e fabricam muitos produtos que são realmente úteis e importantes para toda a sociedade. Os que fabricam celulares, computadores, os que fabricam instrumentos musicais, os que constroem casas, aqueles que realizam a venda de alimentos, aqueles que realizam a produção, a fabricação de produtos, equipamentos, são pessoas que estão lançando sobre a terra aquilo que recebem, produzindo, transformando, administrando para o progresso, enquanto que aqueles que não usam os recursos que estão à sua volta e que estão disponíveis são improdutivos, não estão usando o recurso para ajudar o outro, para servir ao outro, e com isso recebem, em contrapartida, a miséria. Então seja um bom mordomo. Preste atenção nos talentos que você recebeu e que são emprestados nessa terra da parte de Deus, para que você realize o serviço em favor daquele que precisa e conta com você. Essa é a mensagem sobre a mordomia, e a tarefa para desenvolver a mordomia é: anote 3 habilidades que você tem e que alguém já lhe pediu para ajudá-la com elas e a ajude. Exemplo: você sabe fabricar pipas e seu vizinho já lhe pediu para confeccionar uma para o filho dele de 10 anos e você até agora não fez nada. Mordomia é um serviço prestado em favor do outro, servindo a esse outro para a alegria e realização de um projeto dele, que ele mesmo não conseguiria realizar, mas que você colocou a sua ajuda para fazer dar certo. No texto lido, Jesus perguntou: a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Em outras palavras, Jesus pergunta: quem é que está entregando o que eles receberam, o que receberam de Deus, para dar aos outros? Quem está entregando o que recebeu para os outros? Não retenha o que não é seu, entregue para quem dê direito. Então, essa é a mordomia, a palavra de hoje, o dia 39 desse propósito. Deus abençoe a todos, amém, e graças a Deus.